Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, final de semana muito agitado em torno do centroavante Verratti, né, cara? Vai sair ou não do Vasco? Vamos falar aqui como que está a real situação do jogador. O jogador aí tem situação muito séria com o Cerro Porteño, pode deixar o Vasco a qualquer momento. Vamos explicar essa situação aqui, vamos falar também do potencial construtivo lá de São Januário, que está emperrada a situação. Também vamos falar de apresentação oficial do primeiro reforço contratado do Vasco. Durante a entrevista coletiva, Admar Lopes e Fernando Diniz também estarão presentes, claramente para falar do planejamento para a temporada e também busca por reforços no caso do Admar, né? Muita coisa para a gente falar agora. Antes de começar, deixa aquele likezão aí, explode o vídeo de like, se inscreve no canal se você não está inscrito. Falta muito pouquinho para a gente chegar a 229 mil inscritos. Ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo aí. Tamo junto sempre. Bom, pessoal, hoje, meio-dia e 45, irá acontecer a apresentação oficial do novo meio-campista Johan Rojas. O jogador ontem foi oficializado pelo Vasco e será apresentado oficialmente hoje. Um dado curioso dessa apresentação é que qual será a camisa que o Rojas irá vestir, né, cara? Não somente o número, mas também o modelo da camisa, porque a Nike ainda não fez o lançamento oficial da nova camisa do Vasco, né? E eu acredito que hoje o Vasco deverá entregar ou a camisa de treino para ele, ou a camisa que vem sendo utilizada na Copa São Paulo, que eu acho que será a camisa que vai ser entregue ao jogador na apresentação de hoje. Porque não tem fundamento algum você fazer uma apresentação oficial sem entregar uma camisa do Vasco, né? Com a faixa, com a cruz para o jogador. Com certeza, deve dar ali a camisa que vem sendo utilizada na Copa São Paulo. A menos que realmente o Vasco não faça esse protocolo todo, deixe o jogador somente se apresentar com o uniforme de treino. Uniformes que os jogadores já estão utilizando aí todos os dias lá no CT Moacir Barbosa. Mas o que interessa é que o jogador chega por empréstimo com opção de compra até o fim dessa temporada. O Vasco confia bastante que esse jogador possa ser o substituto ideal do Nuno Moreira. Ele chega para compor o elenco vascaíno, não chega a princípio com status titular, chega para tentar aí ganhar mais minutos, pouco a pouco, buscando seu espaço dentro do Vasco. Ele atua também como meia central na região do Coutinho, mas a diretoria e a comissão técnica do Vasco entende que ele hoje pode chegar e atuar como um meia que atua pelo lado esquerdo ali, posição que é ocupada pelo Nuno Moreira. Essas são as características que a gente tem quanto ao pensamento do Diniz, da comissão técnica e da diretoria sobre esse jogador. Torcemos para que dê certo, um jogador jovem, vai ter a grande oportunidade da sua carreira de jogar no maior clube que ele já vestiu a camisa na sua vida, e a gente torce para que dê tudo certo. E o próximo nome que deverá ser oficializado e apresentado nos próximos dias é o Saldívia, que também já está fechado com o Vasco. E além dessa situação da apresentação do Rojas hoje, vamos ter também Diniz falando aí a imprensa depois da perca da Copa do Brasil, né, velho? O Vasco não teve mais coletivas e essa será a primeira coletiva de 2026. Vai contar com a lei do Rojas, Diniz e também com o Admar Lopes. A experiência do Admar Lopes aí durante esses meses, esses 6 meses que ele está no Vasco praticamente, ele deverá trazer ali o planejamento para a gente de 2026, para mostrar para o torcedor o que o Vasco deverá atacar no mercado. A gente sabe que o Vasco não tem muita grana, terá que ser extremamente criativo e a gente torce muito para que o Vasco contrate bons jogadores, mesmo com pouco dinheiro. Porque, infelizmente, ainda não tivemos avanços significativos na venda da SAF do Vasco. Vem se especulando diariamente que o Vasco segue as negociações com a CAP para comprar os 31% que pertence à antiga empresa Cessa Sete Parques, que está sendo gerida agora por essa empresa norte-americana. Também se especula bastante que o Marcos Faria Lamáquia também estaria já negociando com a CAP a compra desses 31% para facilitar o mais rápido possível a venda aí da SAF do Vasco para esse investidor. Só que até agora nada foi confirmado, nada tão oficial assim, mais confiável, literalmente, para a gente trazer aqui no canal. Segue tudo parado, a gente aguarda aí ver se vai ter um desfecho positivo quanto à venda da SAF, para aí sim o Vasco poder começar a montar um elenco forte para lutar por títulos no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, Libertadores, o que quer que seja. Precisamos urgente vender a SAF, é o primeiro ponto. Outro ponto crucial é venda de jogadores. A gente sabe muito bem que o Vasco está tentando segurar ao máximo seus ativos, para que não tenha que vender os jogadores a preço abaixo do que o Vasco almeja, né? Como é o caso do Ryan. O Vasco deseja no mínimo ali, cara, 50 a 60 milhões de euros para vender o Ryan.
Até agora não chegou essa proposta oficial, essa proposta de 50 a 60 milhões de euros não apareceu, e tampouco pela multa rescisória de 80 milhões de euros. Outras situações, Paulo Henrique e Piton podem ser vendidos, só que também seguem sem propostas. O Besiktas se aproximou muito do Piton, só que não fez proposta oficial ainda ao Vasco. E se não tem proposta oficial, não tem por que a gente se preocupar quanto à saída desses jogadores, né? E também o Vasco precisa de muita grana. Somente a venda do Ryan, na minha maneira de enxergar, sanaria alguns problemas cruciais do Vasco, problemas financeiros, para buscar reforço no mercado, né? O Vasco, se vender o Ryan, o Vasco iria receber em torno de 250 a 300, 400 milhões de reais, entendeu? Mas até agora não apareceu a proposta oficial e o Ryan deverá seguir no Vasco, já que teve seu contrato renovado e tem a multa rescisória e um altíssimo salário agora foi dado ao jogador. O Diniz claramente hoje deverá falar na coletiva o planejamento para as rodadas iniciais do Campeonato Carioca, também visando o Brasileirão. Ontem o Mirassol, que é o primeiro time que o Vasco vai jogar no Brasileiro, atropelou, humilhou o São Paulo, meu amigo. Mirassol todo reformulado. Muitos jogadores saíram do Mirassol e o Mirassol mesmo assim está jogando o mesmo futebol de 2025. Bem perigoso esse jogo para o Vasco tem que focar bastante. Esse jogo, para você ter ideia, daqui 16 dias apenas, cara. Dia 28, o Vasco entra em campo contra o Mirassol. Pouquíssimo tempo, 2 semanas aí praticamente, para o Vasco voltar a jogar no Brasileirão. E ainda contra um adversário difícil. Como eu sempre falo aqui no canal, é um campeonato. Começa agora, termina em dezembro, mas os mesmos 3 pontos de hoje são os mesmos lá do último dia de dezembro. O Vasco tem que começar bem, tem que saber se impor contra esse tipo de adversário, porque esse adversário, Red Bull Bragantino, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, todos esses adversários medianos são os adversários do Vasco numa luta remota contra rebaixamento, numa luta para buscar uma nova Sul-Americana, entendeu? O Vasco hoje não tem time para ir para a Libertadores. Isso é claro, claríssimo. Não tem time para buscar Libertadores via brasileiro. Vejo muito torcedor iludido ainda com isso. O Vasco, se tiver condições de contratar 2 ou 3 jogadores de qualidade, aí sim pode ser que mude o nosso cenário. Mas hoje o panorama do Vasco é de meio de tabela novamente. 11º, 12º. O time do Vasco é 99,99% o mesmo do ano passado. Entendeu? Ainda teve algumas saídas. Jogadores que, claro, não iriam acrescentar em nada, mas saíram do Vasco. O Vasco perdeu em quantidade. E, com certeza, o Vasco precisa ir ao mercado, contratar muitos reforços, e a gente torce para que o Edmar Lopes faça esse belo movimento que a gente espera que seja feito, né? Porque até agora só 2 reforços contratados para um time que precisa no mínimo de 10. É muito pouco, né? Vamos ver o que essa diretoria vai falar hoje, o que o Diniz vai falar hoje, e também a apresentação do Rojas. Comente aí o que você espera da chegada desse novo meio-campista do Vasco. A coletiva, como eu falei, 12h45 aí, com certeza deverá ter transmissão na Vasco TV. Bom, pessoal, tivemos uma novidade aí envolvendo o potencial construtivo de São Januário. A negociação segue travada para a venda do potencial construtivo. O grupo Só de Capital, que tinha prioridade da compra até o dia 12 de dezembro de 2025, tinha anteriormente sinalizado pagar um valor acima de 500 milhões para utilizar o potencial construtivo em um terreno na Barra da Tijuca. As negociações para a aquisição definitiva do local, porém, ainda não foram concluídas. Segundo o GE. Globo, isso é algo que é encarado de forma natural, tanto pelo clube quanto pelas demais partes envolvidas, por conta da complexidade da negociação no ramo imobiliário. A diretoria já considerava improvável o início das obras já no primeiro semestre desse ano de 2026 e aguarda os próximos passos da Só de Capital para tentar avançar nessa venda tão sonhada reforma de São Januário, que era para ter começado no ano passado, né? Quem não se lembra disso, né? E vamos para mais um ano sem início aí das obras lá no nosso estádio. Eu acredito que só em 2027, meu amigo. Esse ano deverá ser um ano ainda de muitas negociações, até que o Vasco desenrola tudo isso. Já vai estar lá em novembro, dezembro. Aí já só 2027. Eu acredito que esse ano ainda vamos ter a oportunidade de poder matar ainda a saudade do estádio de São Januário da maneira que ele está lá ainda. Esse ano pode ser ainda um ano importante quanto a São Januário está de pé do jeito que sempre foi. A gente torce muito para que o Vasco consiga vender o mais rápido possível esse potencial construtivo para que a reforma de fato aconteça. Enquanto não for vendido o potencial construtivo, a reforma segue parada, cara. Não tem como a gente nem sonhar com isso, porque não tem avanço e
São Januário segue da mesma forma, né? Comente aí o que você acha dessa situação, quem para você é o mal culpado. Como diz a matéria, é uma situação bem complexa, principalmente para o grupo que tem interesse em comprar o potencial construtivo. Bom, e o grande assunto do momento, cara, sem dúvida nenhuma, são saídas de jogadores, né? Principalmente a do Verratti. A situação do Verratti é a seguinte, cara. Nesse final de semana, vi muitas informações a respeito da saída do Verratti. A primeira delas era que o jogador já estava acertado com o Cerro Porteño, que iria se apresentar, chegar ao Paraguai hoje, nessa segunda-feira, para se apresentar, fazer exames e conhecer o clube, né? Até agora, o que a gente sabe de últimas informações é de que o Cerro Porteño fez uma segunda proposta ao Vasco e ao jogador para contratar ele ir para o Cerro Porteño. Só que as informações dão conta que o Verratti ainda não respondeu a essa segunda proposta. Ou seja, talvez o jogador esteja ainda indeciso quanto à sua transferência para o Cerro Porteño, ou talvez ele quer mais dinheiro. O que a gente sabe hoje é que a proposta teria sido muito boa, que o Cerro Porteño está muito otimista quanto ao acerto com o Verratti. Foi uma grande surpresa aí para nós nos últimos dias. Se especulou Coritiba e Internacional. O Internacional que contratou Paulinho Paula também está de olho no Verratti. Só que hoje a situação é mais favorável para que ele vá para o Cerro Porteño. As negociações seguem em andamento. Se tiver qualquer desfecho positivo, a gente vai trazer a qualquer momento aqui no canal, porque é uma negociação que interessa demais ao torcedor. O mesmo torcedor que no fim do ano passado xingou o Verratti caneleiro, está implorando para ele ficar agora no Vasco. Na minha opinião, está bem claro que o Vasco quer se desfazer do Verratti por conta do seu alto salário, da sua idade avançada e por ele não se encaixar na proposta do Fernando Diniz. Isso, é ponto, é seríssimo isso. Isso é fato. Mas, por outro lado, tem o status de quase ídolo. Se tivesse ganhado a Copa do Brasil, o Verratti seria ídolo da história do Vasco. O torcedor quer muita continuidade do Verratti. Outro lado, o Vasco não tem dinheiro. O Vasco não vai conseguir repor a altura, na minha opinião, um centroavante que faz gols. O Vasco não vai ter condições financeiras de ir ao mercado contratar um jogador desse quilate. Por mais que o Verratti tenha vivido uma péssima fase, mas mesmo assim ele fez muitos gols no Brasileiro e na temporada. É um jogador que não dá para você abrir mão facilmente assim. Eu sei que tem um alto salário, que tem a idade avançada, mas o Vasco vai ter condições de trazer um jogador mais novo, que faz o que o Verratti faz? Não vai ter dinheiro. Não está tendo nem para trazer o Brenner, que é um jogador mediano. Imagine contratar um jogador do nível do Verratti, mais jovem. Não tem dinheiro, pô. Entendeu? Aí tem que ver, cara. A diretoria tem que ter total ciência que se perder o Verratti, o GB não está à altura do Verratti. O GB não é o substituto do Verratti. Ponto. O GB é um jogador em desenvolvimento. Não é um jogador pronto que vai resolver jogos para o Vasco. Ajudou o Vasco lá contra o Vitória, é verdade. Foi o jogo que ele resolveu. Mas o Verratti resolveu em quase todos os jogos durante o ano de 2025, 2024, 2023. Entende? É difícil você abrir mão de um jogador desse nível, né? Mas hoje o problema financeiro quanto ao salário do jogador é o que mais pega nessa negociação para o Vasco se livrar do Verratti. Vamos ficar no aguardo quanto a essa situação. Provavelmente o Cerro Porteño deverá fazer uma nova proposta, já que tem um forte interesse no jogador. O jogador ama o Vasco, a sua família ama o Vasco, ama o Rio de Janeiro, não gostaria de sair do Vasco nessa situação. Infelizmente, ao que tudo indica, o Vasco está louco para se desfazer do Verratti, né? Vamos ficar na guarda e ver o que vai acontecer, se a diretoria do Vasco vai bater o martelo e vender o Verratti, ou emprestá-lo, ou rescindir o contrato para ele ir para o Cerro Porteño. Quanto a outras saídas, né, a gente segue na guarda, e também quanto à saída do Esforza, está em negociações avançadas com o São Lourenço, também se fala de uma possível volta dele ao News Old Boys, é o próximo jogador que deverá deixar o Vasco. Também se fala também em outras saídas de jogadores, Maxime Domingues sendo especulado em um clube da Polônia, e por aí vai. Várias situações deverão acontecer nesses próximos dias quanto à saída de jogadores. Nesse final de semana também teve aí uma situação que envolvia o Lucas Freitas, né? Que o jornalista Vene Casagrande trouxe a informação que o jogador estava fechado com Fortaleza, só que ele cometeu um equívoco muito grande. O jogador tem um irmão gêmeo, chama Luan Freitas, joga no Juventude. E quem acertou com Fortaleza não foi o Lucas Freitas, foi o Luan Freitas. Ele rapidamente corrigiu essa informação. No primeiro momento, todo mundo já tinha acreditado, né, que o Lucas Freitas tinha saído do Vasco. Eu achei um pouco estranho porque é um jogador que tem um mercado mais elevado do que a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas no primeiro momento eu achei que realmente o Vasco deve ter feito um bom negócio lá com o Fortaleza. Talvez o Fortaleza vai mandar algum jogador para o Vasco. Só que não foi isso. Foi um equívoco muito grande do jornalista, que quem se transferiu foi o seu irmão gêmeo, né? Comente aí se você acha que o Lucas Freitas é um jogador que também tem que deixar o Vasco.
Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Mais tarde tem mais vídeos aqui no canal. Tamo junto, forte abraço e é nóis!